Vamos lá. Estamos de volta aqui nas gravações e hoje a gente vai estar abordando aí um novo tema, que é o tema de inteligência artificial aplicada ao contexto de engenharia e sistemas de produção como um todo. Então, quando eu estava gravando os vídeos anteriores, né, a gente estava muito falando separado de indústria e de inteligência artificial. E agora a gente vai fazer um link entre esses dois, de forma que a gente vai ver agora aplicações de inteligência artificial na indústria, né? Como que isso de fato é aplicado. E aí a gente, ao longo desse processo, vai revisitar aí as principais coisas que foram ensinadas aí nos outros vídeos e que eu tenho estudado. Então, primeiro, né, introdução ao curso aí de IA como um todo, né? Um pouco sobre as oportunidades de IA, né? Então, toda vez que a gente vai desenvolver uma inteligência artificial, né? A gente tem três campos, né? A gente pode estar querendo, a gente pode ter ali um conjunto de dados e a gente quer que esse conjunto de dados de alguma forma seja utilizado para alguma coisa. Então aí é um aprendizado baseado nos dados que a gente tem. Então a gente tem os dados, a gente não sabe o que a gente quer fazer com eles, mas a gente tem eles. Então a gente vai treinar um IA. Ou então, às vezes, a gente tem, ou a gente vai ali, é direcionado por meio da capacidade. Então, a gente precisa desenvolver alguma ferramenta que seja capaz de ouvir, ver, falar ou alguma coisa do tipo. Então a gente vai desenvolver alguma ferramenta que consiga executar essas capacidades, né? É outro caso em que a gente acaba desenvolvendo IA. E também, né, até mesmo quando alguma empresa ou algum negócio precisa, né, de, de alguma solução, né? E aí isso é quando aparece a oportunidade aí que a gente acaba idealizando o uso de IA. Então a IA, né, ela, no geral, ela pode atingir aí seis principais campos, né, de computação visional, computação audicional, né, linguística, né, matemática, lógica, de máquinas inteligentes, né, que tem personalidade, e de robótica. E no campo da indústria, a IA ela pode ser aplicada em diversos lugares, né? Então, sistemas autônomos, sistemas de farmácia, sistemas de manufatura, comércio e distribuição, transporte, mobilidade, serviços financeiros. Também pode ser usado no contexto de negócios para marketing, venda, suporte ao cliente, judiciário, de produção, recursos humanos e por aí vai. E então, vamos relembrar assim, né, quando a gente fala IA, o que a gente quer dizer com isso, né? O que que é IA, né? Bom, IA nada mais é do que a capacidade de uma máquina de imitar um comportamento humano para algum processo. Isso é o contexto como um todo, né? O que é IA no geral. Aí a gente mergulha depois numa branch, né, numa subdivisão de IA, que é o machine learning, em que é que um algoritmo aprende independentemente a resolver tarefas, né, dado a ele um dataset, né, e esse algoritmo ele vai ser capaz de reconhecer padrões, né? Então, é um algoritmo que aprende independentemente e tem a capacidade de resolver tarefas em datasets com a ajuda do reconhecimento de padrões. Quando a gente fala de Deep Learning, né, que aí é uma camada mais profunda do Machine Learning e da IA, né, é algoritmos que conseguem treinar a si mesmos com uma capacidade de dados muito maior, usando arquiteturas de rede, né? Rede, eu falo redes neurais, não redes de internet, muito mais complexas do que a anterior. Então, sei lá, a gente pode pegar e falar que a AI ela é só um algoritmo, o machine learning ele é uma caixa preta, a gente não sabe exatamente o que ele está fazendo por dentro, mas ele, a partir de um dataset, aprende alguma coisa. E o deep learning é você ter uma quantidade absurda de dados e você treinar uma rede complexa para conseguir reconhecer esses padrões. Fora isso, a gente precisa lembrar aí meio que as quatro principais áreas que a IA tem, né? Então, primeiro a gente tem um aprendizado supervisionado, em que a principal característica é a gente tem um dataset e todos esses datasets eles têm uma label. O que é uma label? É basicamente uma tag que diz o que tem naquela imagem. Imagem, texto, áudio, o que for. O aprendizado não supervisionado, ele é basicamente quando a gente quer, quando a gente não tem, né, essas tarefas, essas tags, né, essas labels. Então a gente precisa
treinar uma inteligência artificial de alguma forma para executar alguma tarefa, geralmente tarefas de classificação e clustering, mesmo sem ter ali uma tag. Então a gente tem que identificar outros padrões que vão falar que determinado grupo, eu vou falar aqui, por exemplo, de imagens, pertencem ao mesmo domínio. Então, por exemplo, tem uma foto de cachorros e gatos. Só que eu não sei, eu não tenho escrito ali onde tem o cachorro, onde tem o gato. Então eu preciso entender a partir da minha rede de aprendizado profundo aonde tem um cachorro, aonde tem um gato e por aí vai. A gente também tem, né, o aprendizado por reforço, né, o reinforcement learning, que é basicamente aprender fazendo. Você não tem nenhuma tag, nenhuma label nos seus dados, e você aprende iterativamente realizando as tarefas e recebendo uma recompensa positiva ou negativa pelo que você fez. Então, essa é a diferença, né? O aprendizado não supervisionado, você não tem essa exploração do ambiente, né? O reinforcement learning você tem esse conceito de ganhar uma recompensa. E aí, né, entre o aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado, a gente tem o, o quase supervisionado, né? Que é quando a gente tem um mix aí de, de dados que tem uma label e dados que não tem uma label, né? Então, a gente tem que, de alguma forma, utilizar o melhor dos dois mundos. Poderia ser, por exemplo, para classificar se uma imagem tem um objeto ou não. Às vezes a gente sabe que ela tem, mas a gente consegue usar um pouco de clustering para isso, enfim. A gente meio que tenta balancear o melhor dos dois mundos, né? E aí o que a gente vai ver aqui, basicamente, são esses pontos que a gente viu. E, bom, vamos lá. Qual que é, basicamente, a principal ideia, né? Por que que a IA está tão em alta nesse momento, né? Bom, para explicar isso, vamos pensar o seguinte, né? Você preferiria ganhar 1.000 euros, R$ 1.000 por uma semana, por um ano, ou você preferiria ganhar um centavo, né? Por, na primeira semana e ir duplicando a cada semana seguinte, né? Por um ano, talvez, por exemplo. Ou então para sempre. E bom, o resultado basicamente é que, bom, se você escolhe um centavo, você, né, depois de 52 semanas, depois de um ano, você teria muito mais do que se você ganhasse 1.000 euros por semana. E a gente pode, de alguma certa forma, né, assimilar isso, né, esse crescimento exponencial, né, que vai sempre duplicando, né, a lei de Moore, que é basicamente a forma que a gente consegue fazer cálculos por segundo, né, com os nossos processadores, né. Então você vê aqui que começa em 1900 com cálculos muito lerdos e o negócio vai crescendo de uma forma exponencial, multiplicando por 10 a 18 ao expoente 18 ao longo desse último século. Então, né, basicamente, assim, a IA ela tem ganhado uma potência muito grande, né, porque ela tem a capacidade, né, de fazer cálculos muito rápido, né? A ciência chegou a um ponto que a gente consegue fazer cálculos muito rápidos e, é, e aí isso permite a gente usar técnicas mais avançadas de algoritmos e aprendizados. Então, né, basicamente essa aqui é uma das principais razões pela qual a gente está usando IA nesse exato momento. Além disso, né, existem aí mais outras duas razões, que são a redução do consumo de energia como um todo, né? Esses sistemas eles não só têm a capacidade de desenvolver melhores algoritmos, como eles também consomem menos energia, né, quando comparado à capacidade de processamento. E não só isso, né, mas também já existe uma maturidade maior nos paradigmas de AI, né, de IA. Então a gente consegue ter mais noção do que está sendo feito como um todo. E dessa forma a gente meio que, né, faz aí uma retomada do que seria IA. Um grande abraço e até o próximo vídeo.